do Senhor Jesus para a igreja. Amém. Isso, Hoje é nosso. Isso. Eu quero convidar os meus amados irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Abra sua Bíblia. 17. Eu quero desde já agradecer a Deus pela sua vida, agradecer a Deus pela oportunidade de podermos estar mais um dia na sua casa para louvar e bendizer o seu nome. Louva a Deus porque eu sei que o Senhor tem fortalecido a mim e a você nessa caminhada, na trajetória da nossa vida, porque as lutas sempre estarão diante de nós, mas maior é o Deus que nós servimos para nos dar vitória. Eu tenho certeza que Deus tem uma bênção para você nessa noite, Deus tem uma bênção para mim nessa noite. Eu tenho certeza que Deus há de falar ao teu coração e ao meu coração. Amém? Atos capítulo 17. Atos capítulo 17. A partir do versículo 23. 17, a partir do 23. Glórias a Deus. Louva a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele há de fazer. Os irmãos acompanham a leitura em nome de Jesus. Diz assim: porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar, em que estava escrito ao Deus Desconhecido. esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, e a respiração a todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua, habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao quê? Ouro, a prata, ou a pedra esculpida por artifício ou imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele creram, e entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e a uma mulher por nome Damaris, e com eles outros. Amém? Eu quero titular a mensagem desta noite, está baseado no que o apóstolo Paulo falou aqui. É interessante, né? Ao Deus desconhecido. Certo? Interessante que o apóstolo Paulo, Deus dando muita sabedoria a ele, porque se vocês observarem o texto que nós acabamos de ler, a Bíblia diz que ele, quando chegou em Atenas, era a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, e quando ele chegou em Atenas, ele tinha passado já por Derbe, né? Que é onde Deus foi fazendo a obra, pela Bereia, e já tinha passado ali por algumas cidades. E ele, quando chegou em Atenas, justamente chegou a esse lugar, ele percebeu que lá
adoravam-se a vários deuses e tinha vários altares a nome de vários deuses. Interessante que tinha um altar e estava escrito assim: ao Deus desconhecido. Interessante que os caras criaram um altar. E Deus, com muita propriedade, deu algo ao apóstolo Paulo que fez toda a diferença. Porque desconhecimento, irmão, é o quê? A pessoa que não tem conhecimento é uma pessoa ignorante. É uma pessoa... O que é uma pessoa ignorante? A pessoa ignorante não é ignorante no sentido da ação, do agir, da maneira de tratar, que existe também, né, essa maneira da gente compreender, entender. Quando a pessoa é grossa, né, agressiva, não sabe tratar gente, deixa de ser ignorante. Não é isso. O ignorante, na verdade, o significado de ignorância significa falta de conhecimento. É não ter conhecimento. Você observa que eles criaram um altar ao Deus desconhecido. Entendeu? Eu quero titular a mensagem dessa noite. Diga assim: ignorância sobre Deus. Sobre Deus. Então, as pessoas não têm conhecimento de Deus, né? Não sabem de fato quem Deus é. Muita gente fala sobre Deus de uma maneira muito superficial, sabe? De uma maneira que, às vezes, até aleatória. Às vezes até uma força de expressão, um hábito que se cria, mas não tem sentido real, não tem o significado real, não tem a essência real de Deus. E eu quero compartilhar com você, baseado nisso, o tema ao Deus desconhecido ou a ignorância sobre Deus. Se você observar, tem o mesmo sentido, o mesmo significado. E baseado nesse tema em que o apóstolo Paulo trabalhou aqui, ele começou a ministrar. E eu quero compartilhar com você uma coisa importante, né? Você vê, a ignorância é o estado de quem não está a par da existência ou conhecimento de algo. Você vê que é? Então, é a pessoa que não está a par da existência ou conhecimento de algo. Isso acontece em várias áreas da nossa vida. Todos nós não dominamos tudo o meio que convivemos. Né? Por exemplo, por que a gente vai ao médico? Porque a gente entende que o médico estudou naquela área, e você vê que até na área da medicina tem o quê? Especializações, né? Tem um médico que é na área da ginecologia, tem um médico que é urologista, tem um médico que é na área, né, da área cirúrgica, tem cada médico neurológico, cada área da medicina que foram trabalhando, dá o cara se especializar naquela área. Ou seja, e tem o clínico geral. O clínico geral é aquele que já costuma, digamos assim, ele procura conhecer um pouco de cada área da saúde das pessoas, para ninguém identificar, até porque quando ele identifica algum problema, começa a fazer alguns exames, até o momento que ele vai indicar a pessoa como especialista daquela área. Então, a ignorância, que nós estamos falando aqui, é a falta de conhecimento sobre Deus. Você vê que, irmãos, existe de 40 a 60 mil religiões no mundo. De 40 a 60 mil religiões no mundo. Você vê como é que é? É muita religião. Que na Índia, então, meu Deus do céu, é loucura total. Então, o que Deus quer compartilhar comigo e com você, baseado na palavra, é para que você, através do Espírito Santo, através daquilo que vai ser ministrado, você tenha um conhecimento real sobre Deus. Ainda que esse conhecimento não é um conhecimento total. Ainda que esse conhecimento é um conhecimento parcial. Mas esse conhecimento parcial é a base, é o fundamento que você precisa ter para que você possa se relacionar com Deus, para que você possa ter uma vida com Deus, para que você possa caminhar com Deus, para que você possa servir a Deus. Porém, eu quero compartilhar com você sobre a ignorância que as pessoas têm sobre Deus. E isso é muito importante, certo? Porque, olha só, a ignorância é a falta do saber, é não ter informação. Você vê, a única arma que o inimigo da nossa alma tem contra nós é a ignorância. Por quê? Porque ele, fazendo com que você não tenha conhecimento de Deus, ele vai conduzir a sua alma ao inferno. Muita gente está indo para o inferno e acredita que está indo para o céu. Muita gente acredita que está seguindo uma religião e que aquela religião agrada a Deus. Muita gente, eles acreditam que
daquela religião. Você vê que existe um dito popular que diz assim: não, todo caminho leva a Deus. Isso não é verdade. Todo caminho leva a Deus. Só tem um caminho que leva o homem a Deus. Esse caminho é Jesus. Você vê que a Bíblia, ela bota pontos específicos, porque Deus sabendo a malícia do homem, Deus sabendo a maldade do homem, Deus ele é bem objetivo dentro da sua palavra. Quando Jesus disse assim, Jesus falou o quê? O que Jesus falou lá em João 14,6? Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que Jesus falou? Eu sou o caminho. Porque o é um artigo definido. Por ser um artigo definido, ele não é um dos caminhos, ele é o único caminho. Jesus é o único caminho que conduz o homem à salvação, à vida eterna. Jesus é o único que pode dar a mim e a você a vida, a único que pode de fato revelar a verdade para mim e para você. Então, baseado nisso aí, eu quero compartilhar com você justamente isso. Interessante, eu peguei uma frase aqui que eu quero compartilhar com você, de um camarada que já faleceu, mas é um camarada muito respeitado pela sociedade do bem. Muitas pessoas falavam mal dele, mas falavam mal dele porque ele tinha posicionamentos que valorizavam a verdade, a família e os princípios morais que a própria Bíblia estabelece. A frase é o seguinte: a minha luta é uma luta da verdade contra a mentira, do conhecimento contra a ignorância, da luz contra as trevas. Eu pretendo criar a era da convicção, da verdade, da decência, da dignidade, da confiança, do preparo, do conhecimento, da inteligência, da ciência e do entusiasmo. Quem falou isso? Enéas Carneiro. Esse homem, ele é um homem que tinha dotado de uma certa sabedoria, era uma pessoa mal interpretada por alguns, mas que valorizava esses princípios, valorizava essas coisas que faz parte, que norteia a nossa vida cotidiana. Vivemos situações em nosso país, em nossa sociedade, que vai destruindo a humanidade. Se você observar, a sociedade sofre, a humanidade sofre, a pobreza, a desigualdade social, e por aí já vem, né? Outras e outras coisas que vai destruindo as pessoas, até dentro da religião. Tem religiões que elas dizem que a pessoa negra é amaldiçoada. Tem religião que diz que a pessoa que é negra foi a maldição que Deus lançou sobre Caim. Então, são tudo fatos, ou seja, são tudo argumentos infundados, até porque a Bíblia, constantemente, Deus se revela que Deus não é um Deus que faz acepção de pessoa. Entendeu? Deus não faz acepção de pessoa. Quem faz acepção de pessoa é o homem. Quem separa o branco do negro do branco é o homem. Deus não. Deus une. Deus une, Deus reúne e Deus trabalha com propósito para que haja harmonia no relacionamento das pessoas. Mas, infelizmente, as pessoas não dão crédito àquilo que a Bíblia diz e preferem adotar, sabe, aquilo que pensa, aquilo que acha, sem valorizar os princípios da palavra. Então, que eu e você pense sobre isso. Amém? Interessante que eu estava também pesquisando hoje também, nós temos 7 bilhões de habitantes no mundo e 2 bilhões e 200 milhões de habitantes é considerado como um cristianismo, porque o cristianismo ele é contabilizado a igreja católica com a igreja evangélica, porque os católicos eles acreditam em Cristo como nós também acreditamos em Cristo, ou seja, a nossa fé ela é fundamentada no cristianismo. Por isso que nós somos chamados de evangélicos. Evangélico por quê? Evangélico porque prega boas novas. Quem é boas novas? É Jesus. Jesus é chamado das boas novas. E aí, depois disso vem o islamismo. O islamismo tem 1 bilhão e 600 milhões de seguidores. Você vê, é a segunda maior religião do mundo e a religião que mais cresce no mundo é o islamismo. Por incrível que pareça, né? Para outro dia não era isso, já está aí se aproximando do cristianismo. Por vários fatores que eu não vou mencionar aqui agora, porque essa não é a finalidade. Em terceiro lugar, é o hinduísmo, que tem quase 1 bilhão de pessoas, tem 900 milhões de seguidores.
Ou seja, você vê que a sociedade no seu todo, ela tem uma religião. A humanidade no seu todo tem uma religião. E aí você vai contabilizando outras religiões, como o budismo, como o espiritismo, e por aí já vai. Você vai contabilizando, mas se você observar a humanidade no seu todo, geralmente tem uma religião. Como eu falei aqui anteriormente, existem 40 a 60 mil religiões. Então são muitas religiões. A gente está falando das mais conhecidas e as que estão mais em evidência para que você tenha uma compreensão. Aí eu falo para você vê, o primeiro tópico que eu quero dizer para você, diga comigo assim, o que causa a ignorância sobre Deus. Isso, a primeira coisa, o que causa a ignorância sobre Deus, eu vou mostrar para vocês dentro da Bíblia, tá? Dentro da Bíblia. O que causa a ignorância sobre Deus, em primeiro lugar, é a convicção errada. Diga assim, convicção errada. Convicção errada. As pessoas, você vê na Bíblia, a palavra de Deus lá em 1 Timóteo 1,7, diz assim, quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, diz assim, ó, não entendendo o que dizem, nem o que afirmam. Ou seja, está falando de algumas pessoas que estavam dentro da igreja, que não entendia o que falava, mas que afirmava. Ou seja, tinham convicção daquilo que estava falando, na cabeça deles era certo. Porque no fundo, eles estavam querendo desconstruir aquilo que era fato, aquilo que era verdade dentro da igreja. Certo? Então a primeira coisa, o que causa a ignorância? A ignorância pode causar uma convicção, certo? Uma convicção errada sobre algo. Eu posso ter convicto de uma coisa, mas essa convicção, ou seja, a falta de conhecimento, a ignorância, não ter conhecimento sobre a causa, pode me gerar uma convicção errada. Por exemplo, alguém pode dizer para você que o fulano matou o fulano, o ciclano, certo? E você acredita naquilo, certo? E acredita naquilo porque você ouviu um falar, outro falar, e você guarda aquilo. E por aí já vai. E você vai acreditar, e você leva aquilo como uma verdade para o resto da sua vida, porque você não tem conhecimento de causa. Por não ter conhecimento de causa, você acredita naquela mentira e tem uma convicção errada. A segunda coisa, diga comigo, o que causa a ignorância é assim, olha só, o que causa a ignorância sobre Deus, certo? Leva você à destruição, ou seja, a falta de conhecimento de Deus te leva à destruição. A Bíblia diz lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6, o meu povo se destrói por falta de conhecimento. Então, a ignorância sobre Deus leva as pessoas, a se destruir, a se afastar de Deus, a viver uma vida errada, uma vida de pecado, uma vida de problema. Então você tem que entender, querido, não é que você vai ser isento de problema, mas quando você tem o conhecimento de Deus, você tem o conhecimento sobre Deus, você tem uma probabilidade de errar menos. Você tem uma probabilidade de ter uma vida mais saudável. Você tem uma probabilidade de ter uma vida abençoada. Por quê? Por vários motivos. Então, a segunda coisa, o que causa a ignorância, é a nossa própria destruição. A terceira coisa, a idolatria. Olha só. Isaías 45, 20, o profeta Isaías, ele escreve assim, olha só, preste atenção, ele está escrevendo aquilo que Deus está falando com ele, né? Esse povo, olha só, ele diz assim, congregai-vos juntos, todos vós, nada sabem os que conduzem procissão. Olha só, nada sabem que conduzem procissão as suas imagens de escultura e adoram a Deus que não pode salvar. Você vê que a Bíblia tem vários relatos contra a idolatria, falando da idolatria, mostrando a idolatria, e mostrando de forma clara. Nesse texto, no capítulo 44 em diante, ele fala justamente, ele fala o seguinte, olha só, o lenhador, ele sai para ir à floresta, e quando chega lá, ele corta uma árvore, cortou aquela árvore, a metade daquela árvore, ele corta ela e faz uma fogueira, e dessa fogueira, ele faz uma comida, ele se aquece, e ali, aquela fogueira,
Da outra parte da madeira, ele vai e desenha, ele faz a imagem, um artifício, ele faz, ou seja, um artesão, ali ele faz a imagem de escultura, entendeu? De uma pessoa. E essa pessoa, ele não percebe que ele se dobra e se ajoelha diante de uma imagem que é feita de madeira, seja prata, seja ouro, seja gesso, seja o que for, mas ele está dando um exemplo ali, ele mostra de forma clara. E as pessoas, quantas pessoas vivem na prática da idolatria e acredita que está agradando a Deus? Quantas pessoas? Quando você lê lá em Deuteronômio, na Bíblia diz lá em Deuteronômio capítulo 5, do 7 ao 9, quando Deus estabelece os 10 mandamentos, ele diz o quê? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura de nada que tem no céu, na terra, nem no mar. Só adorarás a mim sobre todas as coisas. Então a Bíblia, quando você não tem conhecimento, sabe, quando você tem ignorância, na ignorância ela causa isso. Ela leva as pessoas à idolatria, a adorar imagem de escultura, adorar seja São Pedro, São João, Santo Antônio, São Judas, e por aí já vai, São Miguel, São Paulo, por aí já vai, né? A Maria Aparecida, Maria Mãe de Jesus, e por aí vai adorando, vários adora as imagens de escultura, que é biblicamente, a Bíblia diz que é abominação aos olhos de Deus. Se tem uma coisa que você precisa entender, Deus nunca vai aprovar. Se tem uma coisa que Deus, ele é radical, isso, Deus é misericordioso. Eu menti aqui, eu falei aqui, eu pequei aqui, eu pratiquei um sexo aqui antes do casamento, eu fiquei bêbado aqui, eu peguei um dinheiro de alguém escondido. Tudo isso aí é pecado. Mas quando se fala de idolatria, é coisa que é abominável aos olhos de Deus. É como se criasse um nível de pecado, não que tivesse um nível de pecado, mas o que eu quero dizer, o que Deus entende, o que Deus mostra, o que Deus se revela, é porque Deus quer mostrar para mim e para você que Ele criou o céu e nós acabamos de ler. Ele é criador do céu e da terra. Ele é criador de todas as coisas. A Bíblia diz que a humanidade, o texto que a gente acabou de ler, de um só homem vem toda a geração da humanidade, ou seja, de Adão vem toda a geração da humanidade. A Bíblia, o apóstolo Paulo aqui está mostrando de forma clara o início de tudo, atribuindo esse poder a Jesus. Porque no fundo, quando ele termina, ele diz assim, porque através dele, através da sua morte, ele reconciliou com Deus todas as coisas. Ou seja, o que Deus está revelando através da sua palavra é que a salvação, a libertação, a cura, a restauração, a vida eterna é na pessoa de Jesus. E não é em outra pessoa. Não existe outra pessoa. Então, o que eu quero compartilhar com você aqui, o que causa ignorância sobre Deus? Convicção errada, a nossa própria destruição, ou seja, idolatria, crenças erradas. Crenças erradas. Quantas pessoas têm crenças erradas? Tem gente que faz culto a anjo, tem gente que acredita em tantas coisas, mas não acredita na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque não conhece Deus. Já no crente, a pessoa que está na igreja caminhando tem medo de macumba, sabe? Tem medo de despacho, sabe? Tem medo de morto, tem medo de cemitério, tem medo de mal assombro, tem medo de assombração. Ei, meu irmão, Jesus tem misericórdia da sua alma, Deus tenha compaixão de você. Já tem um ditado antigo que diz o seguinte: morto não faz mal a ninguém, porque morto está morto. Quem faz mal é vivo. O vivo é que faz mal. Então, queridos, a pessoa que tem conhecimento é igual o cristão que acredita na sorte. Irmão, a Bíblia diz que a nossa vida está na mão do Senhor. Entendeu? A nossa vida está na mão de Deus. Então, crenças erradas se tem pela ignorância. Então, você precisa entender uma coisa que eu demorei a aprender na minha vida, mas o Espírito Santo de Deus trabalhou na minha vida. Às vezes a gente não tem sabedoria, vai falar do amor de Deus para alguém, às vezes aquela pessoa idólatra, é aquilo que eu falo aqui sempre na igreja, a pessoa nasceu, foi criada, seus pais educaram ela, disseram para ela que o espiritismo é a religião certa, é o caminho certo, não, porque a Umbanda é o caminho certo, ela aprendeu, ela cresceu ali naquele meio.
né? É lógico, então você tem que pedir a Deus sabedoria para falar do amor de Deus para essas pessoas, para que elas saiam do tempo da ignorância, porque a ignorância leva as pessoas a ter crenças erradas. Quer ver uma coisa? Dentro da igreja evangélica, as pessoas com crenças erradas. Crente que vai orar, sabe? Orar, dizendo, Deus, mata aquele infeliz, fez maldade comigo, fez maldade com meu marido, fez maldade... Não. Isso é crenças erradas. Porque Deus é um justo juiz. Não cabe a mim e você dar sentença de morte para ninguém. Cabe a mim e você orar pelas pessoas. Dizer, Senhor, coloca nas tuas mãos, cuida dessa causa, cuida dessa situação. Você pode expor seu sentimento para Deus? Pode. Senhor, meu coração, eu estou irado, eu estou chateado, eu estou aborrecido. A minha vontade é matar aquele desgraçado, aquele infeliz. Mas, Senhor, eu sei que o Senhor é que cuida. E eu não estou aqui para fazer isso, porque o Senhor é o meu Deus, o Senhor é que me guarda, o Senhor é que me livra, o Senhor é que me abençoa. Então, o Senhor tira isso do meu coração. É isso que a gente entender. Porque quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê Estevão, que estava sendo apedrejado. E olha só, quando Estevão está sendo apedrejado, está a mesma coisa que Jesus. Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, querido, preste atenção, quem é que está sendo apedrejado vai dizer isso, humanamente falando? Não tem como. Mas a Bíblia diz que quando ele estava sendo apedrejado, a Bíblia diz que ele estava de joelho, a Bíblia diz que o céu se abriu, ele viu Jesus à destra do Pai. A visão que Estevão teve, nenhum discípulo teve, nenhum homem da Bíblia teve, nenhum homem usado por Deus na terra teve, a não ser ele, porque Deus deu a ele essa visão. Então, irmão, Deus é que faz a obra. Então, aprenda uma coisa: a ignorância leva você a crenças erradas. Agora, aprenda a lidar com as pessoas, aprenda a evangelizar, falar do amor de Jesus sem ofender, né? Mas isso aí é um caco de barro, isso aí não é nada. São Jorge é do diabo, Maria é do diabo. Fala isso não, você vai ofender a pessoa não entende, ela não tem discernimento, ela é uma pessoa ignorante, você tem que ajudar. Porque qualquer coisa difícil é você ensinar uma pessoa que não sabe e que às vezes não quer aprender. E às vezes você tem que ter muita paciência, porque a forma como você ensina vai fazer a diferença. Entendeu? Então, a quarta coisa que faz a ignorância sobre Deus são os erros. Certo? Marcos capítulo 12, versículo 24, Jesus respondendo aos saduceus, né, respondendo ali aos fariseus, respondendo àqueles que interrogavam ele disse o quê? Né? Porque errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Ou seja, o que Jesus estava orientando ali para eles? É porque eles eram homens religiosos, eram homens, aquilo que eu falei aqui para vocês aqui, está dentro da igreja, mas é religioso. Não procura ler a Bíblia, não procura, sabe, entender a Bíblia, não procura conhecer a Bíblia, não procura ter discernimento, entender o verdadeiro significado das palavras, entender o texto, compreender o texto. Quando Jesus falou isso, estava falando sobre o quê? Justamente porque os camaradas estavam questionando Jesus acerca do casamento com a lei de Moisés. Eles queriam afrontar Jesus. E Jesus, né, usou e mostrou para eles. Por quê? Porque eles, na verdade, não conheciam. Eles chegaram para Jesus: Senhor, na lei de Moisés, se uma família tiver sete irmãos, e se um dos irmãos for casado e morrer, aí o outro irmão casa com a mulher do irmão. E assim, Senhor, se morrer os sete casar com a mulher, na ressurreição, de quem vai ser a mulher? Aí Jesus, foi como Jesus falou, né? Que o homem, não sabeis que no céu não se dará em casamento? Não se dará no céu que não se dará. E aí Jesus falou: errais vós por não conhecer as Escrituras. Então, queridos, a ignorância leva as pessoas ao erro. E você vê, são pessoas que dentro da igreja cometendo erro. Dentro da igreja com entendimento errado. Vou levar o dízimo. Não, o dízimo é para botar dinheiro no bolso do pastor. Não, o dízimo eu faço o que quero com o dízimo. Não, o dízimo eu dou em qualquer igreja que eu quiser. Não, irmão, dízimo é na igreja onde você congrega. Oferta, você dá em qualquer lugar do mundo. E para quem você quiser. Mas dízimo é na igreja onde você congrega. Trazer os dízimos à casa do tesouro. Aonde você congrega, você tem que ser dizimista na sua igreja. Então, querido, muitas vezes as pessoas tomam decisões erradas.
E essas decisões erradas, por quê? Porque ela não tem conhecimento de causa. A ignorância leva as pessoas a isso. Entendeu? E quantas pessoas, coitadas, estão frustradas com Deus? E aí o camarada, aqueles camaradas sensacionalistas, ó irmão, ó, pega aqui o dinheiro, pega tudo que você tem, bota aqui, Deus vai te dar em dobro amanhã, Deus vai te abençoar amanhã, ó, receba a bênção de Deus. O cara, naquele momento, envolve o cara, trabalha no emocional do cara, aí o cara vai, aí vende carro, vende casa, aí daqui a pouco não dá o resultado que ele queria, está frustrado. Aí se afasta, sai da igreja. Ah não, dei tudo que o pastor falou para me dar para Deus, eu dei e Deus não me deu nada. Irmão, não é assim. Você está na direção do Espírito Santo. Aquilo que eu falei com vocês aqui mais cedo, da obra que Deus foi fazendo na minha vida e daquilo que Deus pediu, eu não tomei decisão sozinho. Eu chamei minha esposa para conversar e perguntei para ela assim, amor, Deus botou no meu coração de fazer isso e isso, o que é que você acha? Porque ela é minha esposa. Eu tenho que tomar a decisão junto com ela. Então são decisões que a gente tem que entender, tem que pedir a direção de Deus. Então os erros vêm, por quê? Porque não tem conhecimento da coisa. Errais vós por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Ele está falando duas coisas, não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Certo? Outro motivo, outra causa da ignorância, que eu quero compartilhar com você, é que, eu já até tinha comentado anteriormente, a maior arma de Satanás contra as nossas vidas é a ignorância sobre Deus. É a maior arma de Satanás. Você quer ver uma coisa? Tem crente que acha que ele está orando, sabe? Está orando para que Deus faça alguma coisa na sua vida. Aí ele está orando, aí ele está, sabe, naquela luta, como se Deus estivesse batalhando com o diabo para vencer a batalha, e como se no último minuto Deus vencesse a batalha. Não, Deus já... A batalha, Deus não tem batalha contra o diabo já perdeu a batalha. O diabo foi criado por Deus, só que ele foi criado diabo, foi criado anjo de luz. Por isso que o nome dele é Lúcifer. Lúcifer significava anjo de luz, por isso que ele perdeu o nome de Lúcifer, passou a ser chamado diabo, Abaddon, Satanás, príncipe das trevas, perdeu, entendeu? Então quando Deus levanta, que criou ali na cidade, o diabo não tem poder, quem tem todo o poder é Deus. Então muitas das vezes tem cristão que tem conhecimento, sabe, errado, ele acha, não, é porque a Bíblia é grande, porque o diabo já perdeu a batalha. Agora você tem que aprender o seguinte, aquilo que você tem, a única coisa que você tem que fazer como cristão, são duas coisas que são fundamentais, são duas coisas essenciais, é o que? A fé, certo? E a obediência. Quando você obedece a Deus, você está manifestando a sua fé. Só quando você obedece a Deus, você crê pela fé que aquilo que você colocou diante de Deus vai acontecer no tempo de Deus e não no seu tempo. Então aprenda que a ignorância, ou seja, o que causa a ignorância sobre Deus é justamente a arma que o diabo tem para destruir, para, sabe, afetar a humanidade. A humanidade sofre por causa disso. Entendeu? Diga comigo, segundo tópico. Como vencer? Vamos lá, como vencer a ignorância sobre Deus. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para vencer a ignorância, diga o termo, lê a Bíblia. Diga o termo, lê a Bíblia. Temos que ler a Bíblia. Irmão, olha só. Eu já falei aqui para os irmãos algumas vezes, a Bíblia é o diário de Deus. A Bíblia fala tudo sobre Deus que você precisa saber. E tudo sobre Deus que você precisa praticar para você se relacionar com Deus. Então, quando você lê a Bíblia, você vai ter conhecimento sobre Deus. Ou seja, a única maneira de você vencer a ignorância sobre Deus é ler na Bíblia. A Bíblia, ela é o quê? Ela é a sua arma. A Bíblia ela é o quê? A Bíblia é um manual de vida. A Bíblia é o quê? A Bíblia ela representa, como a própria palavra de Deus diz, a Bíblia ela é espada. Ou seja, a Bíblia é o meio que você tem de se defender, de você vencer, de você lutar. Por isso que a Bíblia é chamada da espada. A espada que é a palavra de Deus. Por que a espada que é a palavra de Deus? Porque a Bíblia, quando você fala algo que é de Deus, ele vai de encontro ao coração das pessoas. E vai de encontro ao coração
tanto para destruir o mal, como para fazer o bem. Porque por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é como espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, apta para discernir a intenção do pensamento do coração humano. Por quê? Quando você ministra a palavra, vai de encontro ao coração, não adianta. Tanto para eliminar o mal que está no coração da pessoa, como para fazer o bem. Então é isso que você tem que ter um discernimento. Entendeu? Então, primeira coisa que você precisa fazer para você vencer a ignorância é ler a Bíblia. Diga comigo, segunda coisa. Segunda coisa. Isso. A segunda coisa, irmão, que você precisa fazer é buscar em fontes, buscar fontes de informações que sejam confiáveis, que sejam seguras. Até no meio do Evangelho, irmão, o que tem hoje, irmão, o que tem de gente aí brincando com o Evangelho, usando a Bíblia, usando a palavra de Deus. Irmão, vigie, não vá para qualquer vento de doutrina como a Bíblia diz, tenha cuidado. Tem camarada que ele é animador de palco. Aí o camarada naquela hora, irmão, preste atenção, olha só, olha o que a Bíblia diz, irmão. Olha o que a Bíblia diz, olha só, 2 Timóteo 2,7, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Olha só, o apóstolo Paulo estava escrevendo a carta para a igreja, para Timóteo, falar à igreja. Timóteo era um discípulo do apóstolo Paulo, que já tinha um histórico de bênção, da sua avó, da sua mãe, que eram servos de Deus. E Timóteo era um jovem exemplar naquela época, era um jovem que manifestava o poder de Deus, manifestava a glória de Deus na vida dele. E quando ele diz assim, aprende sempre, mas nunca tem conhecimento da verdade. Sabe por quê? Estão em fontes erradas, buscando em fontes erradas. Cuidado. Não estou dizendo que você não possa ouvir um outro pastor ministrar uma palavra, não estou dizendo que você não pode visitar uma igreja, não é isso que eu estou falando. Cuidado. Quer ver uma coisa? Tem um camarada aí, que o povo gosta de ouvir ele, é um crente gaiato aí, que faz negócio assim, brinca até com o Espírito Santo, o cara brinca. Quer dizer, irmão, tem que saber discernir as coisas de Deus não se brinca, a gente tem que saber brincar, pode ter um pouco de humor, pode brincar sim, mas a Bíblia diz que não se fala o nome de Deus em vão. Então a gente tem que ter sabedoria, porque senão a gente perde o temor, a gente perde, sabe? A gente torna as coisas de Deus leviana, a gente não pode tornar as coisas de Deus leviana. É igual o crente que entra dentro da igreja, fica conversando dentro da igreja, fica mexendo no celular, fica batendo papo, sabe? Fica distraído, mexe com coisa, mexe na unha, mexe no cabelo, mexe na bolsa, mexe no celular, mexe no WhatsApp, mexe no tudo, mas não se liga nas coisas de Deus. Irmão, você tem que entender que você entrou aqui dentro, tem que ter reverência. Por quê? Porque Deus está neste lugar. É o momento que você está cultuando a Deus. Então você separou aquele tempo a Deus. Então a tua mente, sabe? A tua mente que representa o teu espírito, o teu corpo e a tua alma, sabe? Que é o centro das tuas emoções, possa estar ligado naquilo que Deus está ministrando, para que você possa absorver aquilo que é bom. Então, uma coisa importante, irmão, como é que eu vou vencer? Sabe como? Eu procuro fontes seguras, vou ver lugares confiáveis, pessoas que realmente têm vida com Deus, pessoas que realmente têm uma história. É igual o pastor estava falando outro dia, tem camarada que ele cai de paraquedas aí, é animador de pau, cai de paraquedas, e o povo começa, o camarada pregando aí, tem um camarada pregando aí, e a juventude toda está atrás do camarada. Está pregando, não, deixa embora, e pode, Jesus perdoa, e papá, e torna as coisas de Deus leviana. Não estou dizendo que Deus não perdoa, mas está dizendo que as pessoas podem viver uma vida, sabe? Sexo antes do casamento, pode beber, pode passear, pode ficar na noitada, pode, sabe, usar certas coisas, e que está tudo certo, que Jesus está tranquilo. Irmão, Deus não é leviano. Deus não quer que as coisas dele, você pode até ter vivido uma prática, mas tem que sair da prática, porque Deus não quer que você faça coisas que vai destruir a sua vida, porque Deus quer o teu bem, Deus quer que você tenha uma vida saudável.
Entendeu? Diga comigo, terceira coisa. Terceira coisa. Aí ó, está lá em Atos 17:11. Seja um crente beliano, confira, leia a Bíblia. Quando alguém falar alguma coisa, leia, vê se está escrito, vê se texto com texto condiz. Que é muito fácil, sabe? A gente é o que mais fala. Você vê esse crente. Eu não estou dizendo que Deus não prospera a sua vida. Eu não estou dizendo que o nosso Deus é um Deus, até porque Abraão era pobre, ficou rico. Né? Isaac era pobre, ficou rico. Jacó era pobre, ficou rico. Então, meu irmão, José era pobre, se tornou rico. E, meu irmão, quantos se tornaram ricos na Bíblia? Quantos na Bíblia eram pobres e se tornaram ricos? Agora, não foi todo mundo. Meu Deus não chamou. Se eu falar isso aí, eu estou falando bobagem. Se eu disser que Deus chamou todo cristão para ser rico, estou falando bobagem. Mas que Deus pode proporcionar para você uma vida digna, sim. Uma vida decente, sim. Um lugar, ter uma vida abençoada, sim. Agora, o que eu quero dizer é que os camaradas ficam pregando aí, sabe? Essa prosperidade, entendeu? Que não é a prosperidade que a Bíblia fala, mas fala uma historinha para alimentar. Aí são os camaradas que estão dentro da igreja, aí sai da igreja e está decepcionado. Aí diz que está decepcionado com Deus, está frustrado com Deus. Não, meu irmão, você está decepcionado com Deus, não. Você está decepcionado, sabe com quem? Com um camarada que te enganou, com um camarada que tomou teu dinheiro, com um camarada que contou uma história que te convenceu, com um camarada, sabe, que ludibriou você, e você não leu a Bíblia, não conferiu a Bíblia, não leu a Bíblia. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia, conferir o que está na Bíblia, para que a gente tome decisões certas. O cristão, ele é dirigido pelo Espírito Santo, ele não é dirigido pelo seu emocional, porque o nosso emocional, ele vai sempre nos enganar. Quando a Bíblia diz lá, em Jeremias capítulo 17, versículo 10, ele diz o quê? Enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Aí ele continua, vírgula, eu, o Senhor, o conheço. Quando a Bíblia diz que enganoso é o coração, é quando a gente age pelas nossas emoções. A gente toma decisões pelas emoções. E eu já falei para os irmãos que nós, principalmente brasileiro, ele é 80% emoção e 20% razão. Japonês é diferente. Japonês é 80% razão e 20% emoção. Por isso que a coisa mais rara do mundo é você ver um japonês rir. O japonês é muito sério, porque ele é muito razão. Ele é tão razão que ele tem dificuldade de rir. O japonês, a criança japonesa com 3, 4 anos de idade, já aprende na escola sozinho. Porque eles aprenderam, devido à cultura, devido aos problemas que tem na sua região, devido aos problemas que tiveram, que eles sofreram ali na Segunda Guerra Mundial, os problemas que eles sofreram das bombas que caíram lá, e aquilo tudo afetaram eles tiveram que recomeçar do zero, eles tiveram que se disciplinar, se redisciplinar, recomeçar. Por isso que hoje, o Japão está ali, um país desenvolvido, um país crescente, um país que está num lugar em que tem vários problemas, sabe? Problemas pertinentes à natureza, terremoto, maremoto, sabe? Tsunami, várias coisas, e está ali. Os caras sobrevivem melhor do que a gente, que estamos num país que não tem nada disso. Por quê? Porque a mente humana, ela evolui de acordo com a necessidade. Então, querido, aprenda uma coisa, seja beliano, confira na Bíblia aqui, ó. Epa, o pastor está falando aqui, isso não é Bíblia não, deixa eu procurar, vou pesquisar, vou ler, entendeu? Mas ler está na Bíblia, cuidado. Diga comigo, a quarta coisa. Quarta coisa para a gente vencer a ignorância sobre Deus é a verdade. A Bíblia diz o quê? Nada pode contra a verdade, senão pela verdade. Ah, pastor, mas o que é a verdade? Ah, sim. A verdade é aquilo que apresenta os fatos. Aquilo é verdade. Fato, aí a gente olha, o fato, a verdade, para ter veracidade, ela tem que apresentar os fatos, e aí você vai ver a fonte. Porque hoje, irmão, o que mais tem é fake news. Tem fake news de tudo aí. Você vê que a gente vive numa sociedade cheia de fake news, cheia de história. Fake news de quê? Tem mulher que faz o Photoshop e está lá, fake news. Aquilo ali, na Photoshop, a mulher é a coisa mais linda do mundo. Quando tu vai ver pessoalmente, só Deus tem misericórdia. Fake news. Então, você tem que apurar os fatos. Você tem que buscar informações, ter conhecimento de causa, de fontes seguras. O jornalismo brasileiro hoje passa por problemas difíceis, por emissoras de televisão que têm interesses escusos,
sabe? E que faz um jornalismo, sabe? Com parcialidade. Ou seja, não é imparcial. Ou seja, um jornalismo de interesse. De interesse o quê? Econômico. De interesse em benefícios próprios. E aí faz esse jornalismo que as pessoas hoje, muitas pessoas hoje que estão vendo a TV, que estão vendo um determinado canal de TV, coitado, estão na ignorância, acreditando na mentira como uma verdade, acreditando em coisas que não são verdade. E quantas pessoas estão vivendo assim? Quantas pessoas estão passando por isso? Pessoas estão sofrendo por isso? Quantas pessoas acreditam, né, que o atual presidente da República é corrupto? Quantas pessoas acreditam nisso? Por quê? Porque está vendo essa mídia esquerdopata que dá informações que não são verdadeiras, que a finalidade são interesses deles pessoais. Então, querido, a Bíblia diz assim, nada pode ir contra a verdade, senão pela verdade. Então, irmão, busque informação, cuidado, não siga qualquer conselho, qualquer orientação, ouça. Um dia podem sair aí, dizer que eu estou envolvido no crime, dizer que eu fiz isso, dizer que eu sou traficante. Então tenha cuidado, você me conhece há quantos anos? Você convive comigo há quantos anos? Você tem que acreditar na convivência dele. Eu sei que tem pessoas que, infelizmente, são pessoas que agem de maneira que te enganam. E te enganam por quê? Porque tem interesse em enganar. Mas não são todas. Tem que entender isso. Leia comigo, quinta coisa. Não endureça o seu coração. Porque o que faz as pessoas não ter conhecimento de Deus, sabe o que é? É fechar o coração. Você vê, tem pessoas que você vai conversar com ela é fechada, ela não aceita o diálogo. Tem pessoas que ela já tem uma opinião formada e ela não aceita o diálogo. Eu conversei com os irmãos aqui, eu peguei um senhor no UB, que se diz até ser cristão, diz que tinha até uma igreja na casa dele e tudo, né? Mas um camarada que ele acredita na mídia esquerdopata. Como eu acabei dela dizendo aqui, e fala muito mal do atual presidente da República, dizendo coisas terríveis sobre ele. Não estou dizendo que ele é santo, não estou dizendo que ele não tem defeito, não estou dizendo que ele não tem falha, mas a gente está falando do fato de ser corrupto ou não. Então, a gente sabe, porque quem acompanha a mídia, quem acompanha a política, sabe que o único argumento que esse atual presidente usava contra os seus opositores era o quê? Engraçado, vocês me chamam de machista, vocês me chamam de racista, vocês me chamam de tudo, vocês só não me chamam de corrupto. Quando ele falava isso, os inimigos calavam a boca. Agora você imagina, se a maioria dos inimigos dele estavam concorrendo com ele, são pessoas envolvidas com corrupção por causa de fatos comprovados, né? Se calava, por quê? Porque não tinha argumento, não tinha fato contra o cara. Então, irmão, até que prove o contrário, nós percebemos e sabemos que o cara não é corrupto igual aos outros. Então, você tem que ter cuidado, irmão. Entendeu? Não endureça seu coração. Aprenda a abrir o coração, aprenda a ouvir, aprenda a analisar o que as pessoas falam. Porque quando a Bíblia diz lá em Efésios 4,18, a Bíblia diz, não tenhais os corações entenebrecidos, nem fechar os vossos corações, porque no outro tempo praticava tais obras, mas agora não. Ou seja, quando a gente fecha o coração, a gente não permite que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nós. Isso impede do nosso crescimento na nossa vida espiritual. Você quer ver uma coisa? Eu, há muito tempo atrás, eu ficava questionando Deus. Eu questionava Deus assim, Senhor, como é que pode? Esse camarada aí, tu usa ele, é um instrumento teu, tu ministra na vida dele, no coração dele, tu deu a ele o dom da pregação, o dom da ministração da palavra. Senhor, tu fez coisas tremendas na vida desse camarada, mas o camarada vivendo em pecado de adultério, de prostituição, sabe? Pecado, o cara vivendo em pecado. Aí Deus falou comigo assim, meu filho, eu sou o Deus Todo-Poderoso. O que está na minha palavra? O que diz na minha palavra? No meu nome pregar, no meu nome expulsar o demônio, no meu nome curar o enfermo. Mas o que eu vou dizer para ele? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Então Jesus falou assim, meu filho, quantas almas eu estou ganhando através dele? Quantas almas? Porque a gente que é humano, Senhor, por que tu não fulmina aquele cara? Aquele cara está no teu altar, aquele cara está no púlpito da tua igreja, aquele cara está ministrando a tua palavra, aquele cara está te usando, Senhor. Não, Deus é sábio. Deus é sábio, sabe por quê? Porque às vezes o camarada pode não ter uma vida na presença de Deus, mas Deus deu a ele o dom. E a Bíblia diz que Deus dá os dons sem arrependimento.
E por que Deus não deu sem arrependimento? Porque Deus deu para que o cara usasse aquele dom para ministrar a palavra, para que fosse instrumento de Deus no seu reino e na sua obra. Então, querido, Deus te deu um dom, usa o dom que Deus te deu. Então, se está usando de forma errada, vai prestar conta com Deus. Amém? Para terminar aqui, irmão, o que digo comigo assim, Deus perdoa o tempo da ignorância. Porque a própria Bíblia diz aqui, nós acabamos de ler aqui, ó, que Deus é muito tremendo, né? Ele diz assim, ó, no versículo 30, ele diz assim: mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. O que significa isso, irmão? A nossa ignorância, só quem perdoa é Deus. O ser humano perdoa. Quando você erra por uma coisa que você não tem conhecimento, geralmente as pessoas vão te julgar, vão te condenar e vão fazer coisas terríveis contra você. Mas Deus não, porque Deus conhece teu coração. Deus sabe que muitas das vezes você fala uma coisa que é feia, que não é correta, mas que você é ignorante, não tem conhecimento de causa. E quando você tem conhecimento, muda. Então, quando a Bíblia diz que Deus perdoa o tempo da ignorância, então o tempo que você errou no passado, para Deus não tem valor. A partir do momento que você tem conhecimento da verdade, você tem que lutar para botar a verdade em prática. Você vê que o pastor Vasti, ele teve uma experiência na vida dele, quando ele aceitou Jesus, ele já praticamente vivia uma vida de casado com a sua esposa, tinha vida sexual ativa. O que ele fez? Ele fez um desafio, que ele queria se batizar. Ele foi? Se separou de corpos da sua esposa e se batizou, esperou se casar, ficou praticamente de 3 a 4 meses sem ter vida sexual ativa, até se casar e voltar a ter. Ou seja, irmão, se posicionou. Quando você faz isso, você alegra o coração de Deus. Eu não estou dizendo que todas as pessoas estão aptas a fazer isso, mas quando você faz algo desse tipo, algo parecido com isso, isso demonstra que você quer uma mudança de vida, que você quer fazer a vontade de Deus na sua vida. Porque, irmãos, aprenda uma coisa: quando você luta para fazer a vontade de Deus, Deus vai proporcionar o melhor. Então, Deus perdoa o tempo da ignorância, certo? Uma coisa que você precisa entender: a Bíblia diz que os filhos obedientes, certo? Os filhos obedientes não vão viver mais na ignorância. Por quê? O filho obediente hoje tem conhecimento de causa. Ele sabe que ele mentia, não pode mentir mais. Ele roubava, não rouba mais. Ele adulterava, não adultera mais. Ele se prostituía, não se prostitui mais. Ele vivia uma vida errada, não vive mais. Ele se embriagava, não se embriaga mais. Por quê? Porque hoje você é filho da obediência. Amém? Então, como filho da obediência, a ignorância que você tinha já é passada. Amém? Terceira coisa. Isso, aqui não. Falei da terceiro item. Aqui é a segunda do terceiro item. Deus perdoa a ignorância. Aqui a terceira coisa, porque Deus perdoa a ignorância, é porque eu e você praticamos o bem. Então, quem pratica o bem sempre vai, vencer o tempo da ignorância. Quem pratica o bem. Aprenda isso. A quarta coisa, para você, porque Deus perdoa a ignorância, é que aprenda uma coisa. Hebreus 5:2, a Bíblia fala do sumo sacerdote. Quem é o sumo sacerdote? Representa quem hoje? Representa o pastor, o líder da igreja. E como pastor, como sumo sacerdote, o que acontece? Como sumo sacerdote, o sumo sacerdote precisava interceder pelos pecados dos homens, ou seja, das ovelhas, dos membros, das pessoas. Ele precisava interceder. E para interceder, ele precisava interceder não só por isso, porque o sumo sacerdote era quem representava a pessoa de Jesus naquela época, porque o homem não falava com Deus, tinha que falar pelo sumo sacerdote. Hoje, o pastor, querendo ou não, é aquele que orienta você. Ele não pode interceder por você, sim, mas não diretamente. Ele vai orientar você para que você entenda que você precisa ter uma vida com Deus. Amém? Amém. Eu quero compartilhar com você justamente isso, irmão. A ignorância sobre Deus faz com que as pessoas cometam erros terríveis. Que eu e você possa buscar conhecimento desse Deus. Que eu e você entenda que esse Deus que nós servimos é um Deus que nos ama, que quer o nosso bem. E quanto mais você lê a Bíblia, lê a palavra de Deus, quanto mais você busca conhecimento de Deus,
mais você vai crescer na sua vida espiritual, você vai ser uma pessoa que vai andar em alerta. Como eu falo para vocês aqui, quando você não tem conhecimento de causa, você vai usar uma ferramenta, depende da ferramenta que for perigosa, se você usar ela de forma errada, ela pode causar um acidente, pode tirar a sua vida, pode gerar um problema na sua vida. Eu já falei aqui, vou tornar a falar, eu tenho um amigo que ele sofreu um acidente, que usando uma determinada ferramenta, voou um negócio dentro do olho dele, ele sofreu um acidente, hoje ele não tem mais o olho mesmo dele original. Por quê? Por causa do acidente. Então, às vezes, a gente é ignorância. A ignorância é a gente não saber como manusear alguma coisa, não saber como faz alguma coisa. E isso também é ignorância. Então, a ignorância é tudo que está relacionado à falta de conhecimento em alguma área da nossa vida. Então, o que eu ministrei para os irmãos nessa noite é ignorância sobre Deus. Quando o apóstolo Paulo falou ao Deus desconhecido, é que as pessoas não conheciam o Deus que é criador do céu e da terra, o Deus que é todo-poderoso, o Deus que é autor da vida, o Deus que perdoa, que liberta, que cura, que leva para o céu. Então que eu e você tenha conhecimento disso. Amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com você. Nossa leitura do mês é a leitura de quem? Atos dos Apóstolos. Amém? E o versículo do mês é o quê? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mais uma vez. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122, 1. Amém? Então, queridos, nós vamos precisamos orar, queridos. Aprenda a orar. Ora pelos irmãos. Ora, sabe? Ora pelas autoridades. Isso está na Bíblia. Está escrito na Bíblia. Antes de tudo, olha só o que a Bíblia diz. Antes de tudo, orar, interceder pelos que estão em eminência. Ou seja, orar, você pode orar pelos. Você precisa orar, você precisa orar, Senhor, quero te pedir pelo judiciário, pelo executivo e pelo legislativo. São os três poderes que representam a nossa nação, que representam a ação da nossa nação. Então temos que orar, porque se a gente orar, Deus vai agir em nosso favor. Querendo ou não, irmãos, muitos acreditam, eu também acredito nisso, que hoje Deus colocou alguém na presença da República que o povo ansiava. Agora, o tempo vai dizer, quem vai dizer é o tempo. E que Deus continue nos abençoando, que a gente possa orar. Poderia ser o presidente da República, poderia ser qualquer outro, nós precisamos orar. A gente gostando ou não gostando da pessoa, a gente precisa orar. Entendeu? É isso que Deus tem para mim e para você. Que nós possamos orar pelas autoridades, para que Deus possa operar em favor da nossa nação. Amém? Que Deus continue dando a você uma semana de bênção, de vitória. Que Deus continue renovando as tuas forças. Que Deus continue te orientando, te dando graça para você superar as lutas, dificuldades. Que Deus renove as tuas forças. E que Deus te surpreenda ainda essa semana. Que ainda essa semana, lavanda Shebedecai, Deus te surpreenda. Deus faça coisas tremendas na tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faça assim as suas mãos. Tudo foi ministrado pelo próximo de Jesus. O amor de Deus, nosso Pai. A graça redentora do seu Filho Jesus Cristo. As terras e doce consolação do Espírito Santo de Deus. Seja sobre o seu povo, sobre a sua igreja, que com fé e perseverança aguarda a volta